Ninguém esperava que a semana amanhecesse carregada daquele jeito em São Januário. Era como se o ar tivesse engrossado, como se uma tempestade silenciosa estivesse se formando antes de um confronto que poderia definir muito mais do que 3 pontos. E no centro dessa pressão, duas figuras que carregam uma história intensa entre si. É um duelo que vai além do campo, além do Brasileirão. É quase pessoal. E antes de mergulharmos nessa trama cheia de bastidores, rivalidade e memória, já dá aquele gás no Vasco On. Se você sente o Vascão pulsar no peito, fortalece o like, ativa o sininho e vem fazer parte da família Cruz Maltina que não abandona nunca. Aqui quem respira Vasco é você, e a gente entrega a notícia com alma de torcedor. O que está prestes a acontecer na Fonte Nova não é só mais um jogo. É mais um capítulo de uma história que começou lá atrás, quando Fernando Diniz ainda era visto como um técnico revolucionário, mas contestado, e Rogério Ceni tentava se firmar como treinador depois de uma carreira gigante como goleiro. Só que o destino, caprichoso como sempre, tratou de colocar esses dois frente a frente várias vezes. E na maioria delas, a vitória teve dono. E esse dono veste preto e branco. A nação cruzmaltina já sabe, quando Diniz encontra Ceni, algo diferente acontece. É como se o treinador do Vasco se transformasse, como se ele encontrasse um brilho a mais na beira do gramado. E esse histórico recente virou assunto no vestiário, na diretoria e até nas conversas entre os jogadores durante a semana. Mesmo que ninguém fale oficialmente, todos sabem. Diniz entra gigante quando o rival no banco é Rogério Ceni. Isso influencia? Claro que influencia. O duelo entre Bahia e Vasco traz consigo um recorte único no futebol brasileiro. Estamos falando de 13 confrontos entre esses técnicos. E a vantagem de Diniz é tão grande que chega a incomodar quem analisa o jogo friamente. Dos encontros anteriores, 7 vitórias de Diniz, 2 vitórias de Ceni, 4 empates. É uma superioridade tão clara que virou até folclore para quem acompanha a carreira dos dois. Mas para Rogério Ceni, isso está longe de ser piada. É ferida aberta. E essa ferida reacendeu forte depois da derrota no primeiro turno em São Januário. Ali o Vasco não só venceu, impôs respeito, com gols de Coutinho, Puma e Luciano Juna, aquele contra que até hoje o Bahia não engole. Diniz fez Ceni sair do Rio sabendo que tinha enfrentado, mais uma vez, um treinador que o domina taticamente. Mas a história não para aí. O clima em Salvador está fervendo. A imprensa baiana pressiona Ceni, os torcedores do Bahia estão divididos e o momento da equipe não inspira confiança. O elenco sabe que precisa dar uma resposta, e isso cria um ambiente de tensão. Enquanto isso, no Vasco o clima é outro. Não é euforia, é foco. Os jogadores compraram a narrativa. O Diniz sabe jogar contra o Ceni. A gente entra para matar. Segundo pessoas próximas ao elenco, essa semana foi marcada por treinos intensos, palestras detalhadas e vídeos mostrando a dificuldade que Ceni tem em lidar com o estilo dinizista. Não é só estatística, é identidade de jogo. E quando a torcida do Vasco percebe isso, vira combustível. A família do Vascão já está mobilizada, inflamada, com aquela mistura de confiança e medo, porque nada no Vasco é simples, nunca foi. Agora, existe um detalhe que precisa ser falado, e que aumenta ainda mais a carga emocional desse confronto: mata-mata. Ceni já foi 2 vezes eliminado por Diniz, na mesma edição da Copa do Brasil. Primeiro com o Fortaleza, depois com o Flamengo. 2 baques seguidos. 2 capítulos que o próprio Rogério Ceni evita comentar, mas que voltam à superfície toda vez que esses treinadores se encontram. E dentro do vestiário do Bahia, todo mundo sabe disso. Por mais que tentem tirar o peso, a sombra está ali. Para o gigante da colina, esse confronto é mais do que uma chance de subir na tabela. É a oportunidade de reforçar um domínio psicológico que existe há anos. O elenco sabe disso. A diretoria sabe disso. E Diniz, muito mais do que isso, sente isso. Mesmo que tenta não demonstrar, dá para perceber nas entrelinhas. Ele quer vencer Ceni. Ele gosta desse desafio. É combustível para o ego, para a trajetória, para a narrativa de um treinador que vive sob cobrança constante em qualquer clube que passa.
E vencer em Salvador, onde o Vasco já viveu grandes histórias, seria mais um capítulo épico. Taticamente, esse duelo promete ser diferente do primeiro turno. O Bahia deve vir com linhas mais altas, tentando evitar que o Vasco tenha liberdade para construir desde trás. Só que isso pode ser justamente o cenário perfeito para Diniz. O time vascaíno vem treinando jogadas rápidas pelas pontas, inversões longas e movimentações curtas no meio, para criar triangulações, o tipo de jogada que costuma desmontar defesas pressionadas. Ceni sabe disso. Diniz sabe que ele sabe. E nós sabemos que quando o jogo vira uma batalha de xadrez entre esses dois, quem costuma dar o primeiro cheque é o treinador do gigante. A torcida do Bahia vai lotar a Fonte Nova, e você pode apostar. Eles lembram da última derrota para o Vasco, lembram do domínio de Diniz, lembram da fama de maior vítima. Isso vai mexer com o ambiente. Mas o torcedor vascaíno também vai. A nação cruzmaltina vai empurrar, vai pressionar, na internet, vai estar em peso no jogo. E quando o Vasco carrega esse sentimento de missão, o elenco sente no sangue. Há quem diga que nos últimos treinos o clima estava diferente. Uma mistura de foco absoluto e uma energia silenciosa que só aparece em semana grande. Semana de jogo grande. Semana Diniz-Ceni. O Vasco não chega ao jogo como favorito, mesmo com a vantagem histórica. E isso é bom. É o melhor cenário para um elenco que funciona na base da superação. Coutinho tem sido muito falado nos bastidores, buscando voltar a ser decisivo em jogos grandes. Puma está em ótimo momento físico. E Diniz já conversou individualmente com os líderes do elenco para reforçar a importância do equilíbrio emocional. Ele sabe que esse jogo não se vence só na tática, se vence na cabeça. Quando olhamos a lista completa dos 13 confrontos, percebemos que Diniz se reinventou várias vezes enfrentando Ceni. Mudou estilo, mudou estratégia, mudou esquema, mas sempre encontrou um jeito. E isso diz muito sobre esse treinador. Do outro lado, Ceni tenta se desprender do fantasma. Tenta construir uma nova versão, agora no Bahia. Mas todo fantasma visita o seu dono, e esse reencontro tem tudo para reacender memórias que ele tenta apagar. À medida que o jogo se aproxima, a sensação é de que a Fonte Nova está preparando um palco para uma batalha emocional. E o Vasco entra sabendo que o peso não é dele. O peso é do Rogério Ceni. O peso é do Bahia. O Vasco entra leve, entra consciente, entra sabendo que quando esse duelo começa, a balança histórica pende para um lado só. Mas futebol não vive de história, vive do agora. E o agora é o que transforma esse confronto em um dos mais importantes dessa reta final. Independente do placar, uma coisa é certa. A batalha na Fonte Nova vai acrescentar mais um capítulo à rivalidade mais curiosa entre técnicos no Brasil. E se Diniz mantiver o domínio, ou se Ceni finalmente conseguir quebrar o tabu, esse jogo será lembrado por muito tempo. Porque, no final, não é só Bahia e Vasco. É Diniz contra Ceni. É passado contra presente. É história viva acontecendo bem diante dos nossos olhos. E agora, vascaíno, segura essa! A gente está prestes a testemunhar um duelo que pode mudar o rumo do Brasileirão e talvez até a relação desses dois treinadores daqui para frente. A Fonte Nova será palco, o Brasil vai assistir e o gigante da colina entra com a alma pronta para lutar. Então já deixa a sua opinião aí nos comentários. Quem leva essa batalha? E não esquece, esse é o Vasco On, o canal que transforma a notícia em emoção cruzmaltina. A gente se vê no próximo vídeo. Porque o Vascão nunca dorme.